Legal. Ô, Ferretti, agora eu quero entrar num tema bastante sensível aqui. O ego do empresário pode prejudicar a empresa? Muito. Né? Até nós aqui como sócios. Né? Se a gente começar a ter muito ego, a trazer muito para o pessoal, a minha área é essa, eu vou tocar só a minha área. Cara, o ego prejudica em vários sentidos, né? Por quê? Muitas vezes o cara... Eu vou dar um exemplo prático. Cliente que nós já tivemos, que o cara falava assim... ele tinha um aluguel de um local que ele tinha vontade, tinha planos de usar, mas ele falava assim, não, eu não vou devolver, ele não estava usando, tá? Ele tinha um barracão, ele alugava um barracão, ele falava assim, eu só não vou entregar, porque se eu entregar, meu concorrente vai pegar. É por ego, cara. Nós temos Besteira, que ele tem lá uma porrada de filiais, você já até sabe qual que é. E ele pega e ele fala assim, não, eu não fecho porque isso daí vai passar uma impressão ruim para o mercado. É ego. O empresário não pode gerenciar o negócio dele nesse sentido. Ele tem que gerenciar o negócio dele olhando. Eu vou até brincar o seguinte, que a palavra ego, em certa medida, a gente pode pensar assim, que gera um certo status, né? Então, estão correlacionados. Então, o cara fica lá olhando para aquela filial que ele tem ali, para mostrar que ele tem ali, um patrimônio, tem vários veículos, mas nem está usando tudo. Tem um monte de máquina. Então, o ego, né, e essa ideia de falar assim, de status, naturalmente vai trazer um prejuízo do ponto de vista de gestão. Exato. E o ego também prejudica quando o cara ele começa a olhar, a se comparar. Então ele começa a olhar aquele empresário que começou na mesma época que ele, aquele cara que trabalhou com ele, e aí ele começa a falar, o cara tá muito melhor do que eu, ele tá andando de Porsche. Cara, isso aí, para arrebentar com uma empresa, é muito rápido. Eu costumo dizer o seguinte, Ferretti, né? Nessas circunstâncias, quando um empresário começa a fazer esse tipo de comparação, e isso também vale para nós como pessoas, você está olhando só para um lado do balanço. Você está olhando para o lado do ativo. Né? E esquece de olhar para o lado do passivo. Você não está vendo as dívidas que o camarada tem para gerir aquele ativo. E muitas vezes nem é ativo. Porque se o cara tem um carro de luxo para satisfazer o ego dele, para mostrar que ele venceu na vida, que é isso que acontece, né? Muitas vezes o cara ele quer ter o carro para poder mostrar que ele está sendo bem sucedido. Cara, isso aí não está trazendo retorno nenhum. Sabe qual que é o problema? Por que destrói a empresa? Porque muitas vezes ele não fez isso com o caixa livre. Ele não fez isso com a distribuição de lucro. Ele fez isso com o caixa da empresa. Aí é o começo do fim, né? É 110, como eu digo, 110% de chance de dar errado. Jefinho, você falou da parte pessoal, né? Acho que no Instagram só mostra o ativo, né? Só o ativo. O ativo e a receita. O passivo e a despesa. Está numa situação complicada. O que a gente tem visto também, muitos empresários que às vezes tem uma certa resistência, né, em aceitar opiniões de fora, alguém que tente pensar junto com ele, né? Então talvez nessa questão de ego, o empresário tem uma certa resistência, né, a quem veio de fora, trazer uma opinião diferente, trazer um conselho diferente. Ô Wagner, você sabe que esse tema aí é interessante, né? Recentemente a gente esteve fazendo uma visita numa empresa e você vê que o cara constrói um negócio com uma capacidade muito interessante, mas constrói sozinho. E para ele se manter como negócio, sozinho, é natural que tenha um desafio muito grande. E o cara buscar ajuda passa por ele romper essa barreira do ego. Então, um pequeno empresário que está aí nos ouvindo, um dos nossos propósitos enquanto empresa é democratizar o acesso a um trabalho de controladoria. Então não é porque você está nos assistindo aí para falar, poxa, mas esse tipo de trabalho é caro? Não, ele não é caro. Né? Quando você olha principalmente para o benefício que ele pode te trazer, para a tranquilidade que ele pode trazer na hora de pensar no teu negócio. Sim. E ainda sobre ego, olha o que acontece muito, né? O empresário, ele começa a se achar, porque hoje na internet é muito linda a internet.
Ah, você é empresário, você está muito no operacional, você tem que ser mais estratégico. Tem que ser, realmente, mas o cara nunca vai deixar de ser operacional. Se ele largar a mão do operacional, cara, a empresa fica um fracasso. Então, o cara começa a achar que ser empresário é estar numa sala o tempo todo, só olhando os KPIs, e ele esquece do que levou ele até lá. E aí ele começa a contratar um monte de gente, a encher a empresa de gente para fazer tudo, e ele começa a se achar. Isso, o pequeno empresário, é um tiro no pé. Porque ele começa a falar, não, eu tenho que ser empresário, eu não posso vender mais. Pô, o cara vai vender a vida inteira, bicho. Nós somos um exemplo bem claro disso. A gente pensa no estratégico, obviamente, a gente estabelece as diretrizes estratégicas da nossa firma, a gente vende, a gente entrega, a gente gera as pessoas, gera os KPIs, a gente faz tudo. Não tem jeito, você nunca vai sair do operacional, pequeno e médio, né? Até diria o seguinte, é natural e que tem uma necessidade que a gente divida o parte do nosso tempo. Uma parte tem que estar no operacional, uma parte do seu tempo tem que estar no estratégico, né? Até você pode pensar em dividir ali a tua gestão do teu negócio, né?